Irmã Marileusa, diaconisa, irmã Marileusa, eu estou sentindo uma presença de Deus poderosa aqui nessa tribuna. Se uma pessoa não estiver firme, se ela pegar esse microfone aqui nessa tribuna, ela cai. Quem duvida do que eu estou falando aqui? Hoje a presença de Deus está aqui. Pedestre, abaste, caia, o advento e o poder do Messias. Glória a Deus. Porque toda a armadura naqueles que pelejam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Repita comigo, igreja. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, agora bem forte, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem pode dar uma glória naquele? Pode se sentar. Abra bem teus ouvidos nesta noite, para esta palavra. Está faltando alguns aqui nesta noite. Você que vai chegar já quase no final do culto, que vai tomar a Santa Ceia. Agora dois dizem que estão viajando. Estou viajando lá em Hortelândia. É forte, né? Mas enfim, a palavra do Senhor, qual se destaca no capítulo 9, no livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías. Ele aqui vem retratar sobre um menino que nasceu, um filho se nos deu, porque Deus deu seu filho, e o principado, obreiros, estava sobre o seu ombro. Sabe o que significa isso, essa frase? Que todo o peso caiu sobre ele. Todo o peso. Qual o peso? O peso do pecado, o peso da condenação, o peso do sacrifício, toda a culpa. Olha, é algo até de temer por o que eu vou falar. Até aquela simples mentirinha, até aquele simples fato que a gente oculta caiu sobre ele. Tudo. Até aquele pecado que ainda nós vamos cometer já está sobre ele. Porque ele é o antes, o agora e o depois. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Para vocês terem uma ideia da onisciência de Cristo, obreiros, Deus, ele visita João na ilha de Patmos, e ele dá um pedaço da eternidade para João. Ele coloca o fim aí em visão para João e mostra como que vai ser o fim. O que acontece? Com Deus, esse fator chamado relógio Cronos passou a existir para o homem quando o homem vem a pecar dentro do jardim. Ali passamos a ser um ser vivente, a qual temos um limite de tempo na terra. Mas Deus, ele continua eterno. Deus, ele é eterno. E como prova que Deus já viu todas as coisas, a primeira prova que eu apresento desse fato, deste relato, dessa profecia, é o simples fato de Isaías escrever estas profecias. Isaías, ele é um profeta messiânico. Por que messiânico? Porque foi o que mais relatou sobre a vida do Messias. Isaías, ele era tão temente, o profeta Isaías
e o principado estava sobre os seus ombros. Eu quero dizer que o seu pecado está sobre os ombros de Cristo. Eu quero dizer que o pecado desse que está ministrando caiu sobre o ombro dele também. O pecado da igreja, o pecado dos departamentos no círculo de oração. Ele cadastra e o que é o pecado? O pecado, igreja, ela é uma palavra que vem do hebraico, que significa transgressão, é transgressão de lei, porque Deus nos dá uma lei através do seu servo Moisés. Então, quando nós transgredimos aquela lei, nós pecamos. A partir do momento que nós tropeçamos, nós somos pegos por transgressões. E o que é o pecado? Dentro de uma alegoria na fala, o pecado é comparado a uma ponte que foi quebrada. Aonde eu estou do lado, Deus está do outro lado. Eu não posso ir até Deus, e Deus também não pode vir até mim. Existe o quê? Existe um abismo, existe um impedimento, a qual não poderia dar esse encontro, essa comunicação. Mas Isaías, sabendo de tudo isso, Deus o revela que haveria de vir um libertador, haveria de vir aquele a qual nos tiraria toda a culpa, que haveria de vir aquele a qual devolveria a nossa amizade com Deus, porque nós perdemos essa amizade e a causa é o pecado. E vemos que quando ele fala, um menino se nos deu, já é uma alegria, ele nasce. Aos 30 anos de idade ele tem que carregar esse peso nos seus ombros. Esse peso que ele tem que carregar, homem nenhum poderia carregar. Pastor não pode carregar esse peso. Obreiros não pode carregar. A pessoa a qual nós mais amamos não pode carregar este peso. O profeta Isaías não podia carregar. Moisés não podia carregar. Adão, Abraão, ninguém poderia carregar, tinha que ser ele. O preço tinha que ser pago. A conta foi feita, mas agora o preço nós não tínhamos condição de pagar. E tinha que pagar. Mas Deus diz em João que ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que por nós morresse a dar a seca. Não para perder nenhum de nós, mas para que nós, essa igreja que está aqui, tenha a vida eterna diretamente com Ele. Aleluia! Quando o castigo começa a alcançá-lo, porque no capítulo 53, qual foi lido a palavra oficial, por causa das minhas transgressões, por causa dos meus pecados, ele foi moído, ele foi dilacerado, igreja. Alguém já viu uma pessoa que tenha sido dilacerada por um chicote, onde está os ossos aparecendo na carne viva? Cena de terror. Jesus Cristo passou por mim e por você. O açoite do soldado romano era um açoite que ele tinha um cabo, e ele era todo adornado em couro trançado. Alguns tinham 4 pontas, alguns historiadores relatam que era de 4 a 12 pontas, mas nessas pontas tinha aço amarrado, tinha pedra, tinha ossos de carneiro, camelo, dente de crocodilo, ossos de animais selváticos. Nas pontas para quê? Para que aquela tortura piorasse. Então, os carrascos, os imperadores, eles colocavam pessoas que de fato eram carrasco mesmo. Eles eram especialistas em matar, torturar. Então eles dão 39 ações de Jesus Cristo. Aquela ações, a maneira que ele bate, ele desfere em Cristo, ele bate